O caso da terra indígena Xoclen, que está em julgamento no STF, terá validade para todos os processos de demarcação de terras indígenas. A decisão definitiva validará a aplicação da tese do marco temporal ou reconhecerá a inconstitucionalidade dessa tese. Eu sou Eric Mark Terena, membro do Conselho do Povo Terena e membro da mídia indígena. Aqui você vai entender um pouco sobre a nossa luta e sobre quem são de fato os donos dessa terra. Enquanto o STF não decide sobre o marco temporal, é preciso fazer uma pressão nos ministros. É inaceitável que essa tese seja aprovada, e tudo indica que ela não será. Mas não podemos descansar, é preciso ficar em cima, se mobilizar, lutar. Pelo Brasil inteiro, vai levantar ou já levantou? Índios esclarecidos, levantará sua voz em prol da sua raça. Isso deixa muito claro a cada ministro que a responsabilidade muito grande dele, né, ao votar, ao tentar validar, por exemplo, esse marco temporal. Isso está incitando ao genocídio, ao extermínio dos povos. Enquanto isso, a Câmara pode votar em plenário a qualquer momento o projeto de lei 490 e o marco temporal virá lei. Os índios estão em cima de jazidas que ele não pode tirar um diamante. Ele tem madeira que ele não pode fazer um manejo. Ele tem terra que ele não pode fazer uma agricultura. Deputado Icabenma, Ibe Kayampo, Ibe Mokrendur, Yakai Kabenma, Nakap, Yokapire Arioniba, Maranima, Kanamikabe, Bibe Mokai Kinolunki, Mea Beku Benganiga Meamo, Klukararoki. Só que os nossos inimigos também estão avançando com projetos de lei que prejudicam outros segmentos da população brasileira. São contrários ao patrimônio e direitos coletivos da sociedade, como a garantia constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso já foi falado no caso da Raposa Serra do Sol, essa compatibilidade entre a proteção constitucional das terras indígenas e a proteção ao meio ambiente, que é um argumento muito importante para dizer, o papel que as terras indígenas têm é fundamental para o equilíbrio climático. O que nós queremos é o respeito a essa diversidade de povos que tem no Brasil. E para isso, tem que respeitar os nossos direitos territoriais, que a Constituição Federal também já reconheceu. Nós sabemos que o nosso direito se antecede muito antes da Constituição. São direitos originários, são direitos sagrados. Pelo Brasil inteiro, vai levantar ou já levantou? Mas vejam só como são os anti-indígenas. A mesma Constituição que para nós garantia os direitos originários, as terras, agora serve de parâmetro para a tese do marco temporal, que pretende limitar os nossos direitos à data na qual a Constituição foi promulgada. Com isso, todos os povos originários que foram removidos de suas terras pelo Estado, como nós, o povo Terena, ou expulsos por violência de latifundiários durante os processos de colonização em todo o Brasil, só teriam direito à demarcação do seu território se estivessem ocupando ou lutando pela terra tradicional naquele dia, que é 5 de outubro de 1988. Não é justo, né, nesse momento, em 1978, cobrar indígena que ele não estava naquela área em 1982. Não estava porque foi expulso antes, né? Então, muitos, por exemplo, Guarani Kaiowá foram expulsos antes de 1978. Meados de 70, todos foram expulsos pela política do próprio órgão indigenista, né? Pela própria política do Estado.
Nós no Mato Grosso do Sul, que somos a segunda maior população indígena do Brasil, vivemos em pequenas áreas onde nossos ancestrais foram confinados nas primeiras décadas do século XX. Nessa época, a política pública do Estado era nos remover para as reservas, parcelar os nossos territórios tradicionais e entregar aos colonos. Os nossos ancestrais foram expulsos das suas terras pelas forças do Estado brasileiro, né? O próprio Estado brasileiro prestou a esse desserviço, né? Expulsando os povos indígenas do seu território e aí automaticamente cercando o próprio Estado, dando título. E até hoje essa história continua, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Histórias de despejo, de confinamento e colonização das terras indígenas. Histórias que ainda não tiveram a devida reparação, mesmo após a redemocratização do país. E todos os últimos governos, independentemente de bandeiras políticas, apoiaram a ideologia do agro-pop. Esse mesmo agro que se tornou a bancada mais forte no Congresso Nacional. Não somente os parlamentares têm esse desafio de enfrentar bancada ruralista, mas a sociedade em geral. Os indígenas já vêm contribuindo, doando a sua vida para proteger um mega patrimônio do Brasil, que são as terras indígenas, que tem provado que são as áreas mais conservadas, né, tanto na Amazônia como outro, e a sua riqueza cultural. Isso deveria ser visto como um serviço que os povos indígenas já prestam milenarmente. E a sociedade brasileira, os não indígenas, as organizações, a sociedade civil, deveria apoiar nessa manifestação. Nos próximos episódios, a gente vai falar mais sobre essa tese.